Vojvoda, eu não quero que você saia do Santos, mas você tá fazendo de tudo pra ser demitido, meu irmão. Vamos lá. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e eu quero conversar com vocês sobre o treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda, tá? Por mais que eu tenha muitas críticas políticas, administrativas ao presidente do Santos e ao diretor de futebol, e eu acho que eles merecem, eles são os principais culpados da crise que o Santos tem vivido há bastante tempo, tá? São mais responsáveis que qualquer outro aspecto que você queira apontar. Jogador, treinador, torcida, né? Tem gente que bota a culpa na torcida. Criadores de conteúdo, tem gente que puxa saco ali do Marcelo Teixeira que fica dando indiretinho em rede social, né? Ameaçando de processo também. Por mais que tenham todos esses campos que a gente pode falar, eu acho que a gente precisa, pelo menos nesse caso, nesse vídeo aqui, eu quero falar de aspecto técnico. Jogo de futebol, treinamento, o que a gente espera do treinador, tudo isso, né? E a gente tem que saber separar o joio do trigo. Tem pessoas que estão, infelizmente, a mando de certas pessoas aí, diretoria, supostamente, fazendo campanha contra treinador. Não são todas as pessoas que querem a saída do Vojvoda, tá? Algumas delas sim, tá bom? Que estão aí fazendo campanha contra o Vojvoda já tem tempo. Só você prestar um pouco de atenção, que o treinador não funciona, que adora fazer esse tipo de coisa, né? A galera da cortina de fumaça, das novidades que nunca se comprovam, porque tem gente que acerta, tem gente que erra, mas tem gente que nunca acerta nada. Sempre tem novidade, mas nunca acerta nada. E a gente tem que ficar muito esperto com essas pessoas, tá bom? Então, fica aqui o aviso. Mas quero falar com vocês de aspecto técnico, treinador, trabalho do Vojvoda, campo e bola. Óbvio que não é só campo e bola, tem muitas nuances na relação de treinador com diretoria e de treinador com elenco que a gente tem que levar em consideração, mas vamos deixar no básico e focar em campo e bola. Fechado? Beleza? Então, antes de entrar em todos os pormenores da minha opinião sobre o Vojvoda e por que ele está cavando a própria cova de saída do Santos, eu quero falar com vocês, óbvio, da Fute Fanatics, que é parceira aqui do Vem Pro Peixão, tá bom? Vai falar Futirinhas, que também é parceira do Futirinhas, mas parceira aqui do Vem Pro Peixão, onde você tem 7% de desconto no meu cupom Peixão na Fute 7. Exatamente, 7% de desconto em toda a loja, menos em produtos que são lançamentos, tá? Mas, por exemplo, essa camisa aqui não tem mais lá, óbvio que essa camisa aqui é de 2017, se eu não me engano, a terceira camisa do Manchester United. E para você ver como eu sou parceiro e cliente da Fute Fanatics há muito tempo, eu peguei essa camisa na Fute Fanatics. Todos os produtos da Fute Fanatics são 100% originais, todos, a entrega é super rápida, na maioria das vezes com transportador, então nem do serviço dos Correios a gente utiliza na Fute Fanatics basicamente, mas óbvio, às vezes precisa, mas sempre entrega rápida, né? Muitas vezes com frete grátis e você pode ir lá clicando no link da descrição no QR Code que está aparecendo na sua tela. Lembrando que o cupom é cumulativo, ou seja, ele se soma a outros descontos em outros produtos também. Você tem desde as linhas mais básicas, cuequinha, meia e etc, e vai subindo até óculos da Meta, tá certo? De R$ 4.000 também tem na Fute Fanatics. Ao longo do vídeo, aqui no canto do vídeo aqui, ó, desse lado aqui, ó, do seu lado esquerdo, vai ficar aparecendo ao longo do vídeo sugestões de produtos da Fute Fanatics, tá? Os produtos, caso você clique em alguns, eles te encaminham para a loja do Mercado Livre da Fute Fanatics, mas é a Fute Fanatics também, tá? Você quer entrar no site, clica no link da descrição no QR Code que está aparecendo na sua tela e usa o nosso cupom Peixão na Fute 7 para ter 7% de desconto nos produtos do seu carrinho. Fechado? Bora lá, vamos falar do Vojvoda. Bom, como eu disse, sou contra a saída dele, sou contra a troca de treinador, porque eu não vejo no mercado outro treinador que possa melhorar o desempenho do trabalho. Óbvio que caso troque, pode ser que aconteça. Se fosse o Renato Gaúcho, se fosse o Cuca ou o Sampaoli, enfim, tô falando de 3 treinadores que hoje estão sem clube, tá bom?
Mas poderia, caso um deles fosse contratado, se o Vojvoda sair, pode ser que acerte, porque o futebol tem dessas, tá? Até eu não acho o Renato um técnico horroroso, eu acho ele um bom treinador. Mesma coisa pro Cuca e mesma coisa pro São Paulo. Eu acho que os três são bons treinadores, tá bom? Gostaria muito do São Paulo ter voltado ao Santos, mas esse provou nessa passagem no Atlético Mineiro que ele não tá bem também, né? E o Vojvoda é um dos treinadores que eu queria no Santos e continuo querendo. Eu acho que ele tem maneiras de tirar mais desse time, extrair mais desse time. Mas aí que vem o argumento para que eu entendo de pessoas que pedem a saída dele. O Vojvoda contribui contra o próprio trabalho. Esse é um fato que eu venho ficando cada vez mais certo disso. Porque o Vojvoda, ele fecha os olhos porque muitas vezes o campo grita para ele. E quando a gente fala do campo gritar, é que ele usa jogadores que funcionam e no momento seguinte ele tira do time. E o último jogo deixa isso muito explícito, que é o jogo da eliminação no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. As não entradas desde o começo do Gabriel Bontempo e do Miguel. O Miguel, vá lá, porque o Miguel foi reserva contra o Velo Clube, entra no segundo tempo, faz um bom segundo tempo, né? Mas tinha sido titular do jogo contra o Atlético Paranaense, onde os dois jogaram bem e saíram cansados no segundo tempo, tanto o Miguel quanto o Gabriel Bontempo. Então o Gabriel Bontempo vinha sendo titular desde que ele voltou para o time e foi colocado no jogo contra o Noroeste, e desde aquele jogo até o jogo contra o Atlético Paranaense e o Velo Clube, o Gabriel Bontempo foi possivelmente o melhor jogador de linha do Santos nesse recorte de jogos. Um destaque maior para o Miguel em um momento, um destaque maior para o próprio Gabriel Bontempo em outro, mas de consistência de apresentação foi o Gabriel Bontempo o melhor meio-campista, o melhor jogador de linha do Santos, né? Mais consistente. Para mim foram eles dois, ele e o Miguel, foram os dois jogadores mais consistentes do Santos, positivamente falando, desde que eles dividiram a titularidade. Beleza? E aí o que o Vojvoda faz no jogo contra o Novo Horizontino? Ele tira os dois do time. Ele tira o Gabriel Bontempo do time titular. Nada, a não ser critério físico, que não foi abordado em nenhum momento, explica o Gabriel Bontempo ter virado reserva do Gabriel Menino. Ah, mas o Menino fez um golaço contra o Velo Clube. Pois é, ele fez um golaço. E ele entrou ao lado do Gabriel Bontempo. Ou seja, funciona uma dupla com os dois. Você pode ter os três. Arão, Bontempo e Gabriel Menino. Não tem problema. Você pode usar. E o próprio Vojvoda já usou 4-4-2. Então é uma possibilidade. E o Miguel, a mesma coisa. O Miguel foi pior ainda, porque o Gabriel Bontempo ainda entra no intervalo. Não entrou bem, tá? Mas fez o gol do Santos. Depois ele errou 3 jogadas. Depois ele entrou nos eixos e fez um bom resto de jogo. O Miguel entrou aos 44 minutos do segundo tempo. Ele consegue 3 jogadas, uma claríssima de gol que o Moisés acaba perdendo, jogada do Miguelito, e aí vem os aproveitadores, né? Aqueles que adoram falar que apoiam o clube, mas todo e qualquer jogador da base pegam no pé e falam que são uma enganação, porque o Miguel é driblado pelo jogador do Novo Horizontino no cruzamento que acaba acontecendo o segundo gol. Né? Ah, ele foi driblado, ele é fraco, né? Assim, né? Porque se o atacante é driblado, ele é fraco. O atacante tem que marcar igual o zagueiro, né? E na maioria das vezes os zagueiros do Santos, né, são piores que os atacantes marcando. Enfim, então, o Vojvoda, quando ele faz esse tipo de escolha, ele contribui contra o próprio trabalho, porque ele vê no campo acontecendo coisas que funcionam e ele volta de novo às casinhas para tirar espaço dos jogadores jovens que estão se destacando. Aí, óbvio, a gente pode supor um monte de coisas. Por que ele faz essa escolha? Por critério pessoal ou porque alguém está mandando? E aqui, para ser alguém que está mandando, aí não adianta treinador que pisar no Santos, tá? E a gente vive uma realidade no futebol nesse momento, e o Santos é um reflexo disso, em que, supostamente, quem está lá dentro, né, ganhar dinheiro, supostamente, é mais importante que você tenha muitas negociações de jogadores, pelas bonificações, pelas transferências, pelos pagamentos de bonificações, né, pagamento de porcentagem em cima de transferência. E jogador da base, você não tem isso, só quando você faz um contrato novo, entendeu? E eles têm salários muito baixos, então você não consegue ganhar tanto dinheiro. Eu tô usando a casa do suposto, tá? Não tô afirmando nada, tô só supondo, hein? Só estou supondo, fique muito esperto, preste bem atenção nas palavras, é só uma suposição, tá bom? Então, na teoria, né, supostamente, é esse o caminho que se faz. E aí é melhor você ter em campo esses jogadores, né, que você tem umas comissões mais altas, na casa, supostamente falando, entendeu?
Pode ser esse caminho. Se for esse caminho, não adianta treinador. Pode ser o Vojvoda, pode ser eu, pode ser o Tele Santana ressuscitando, pode ser o seu Lula ressuscitando, técnico multicampeão com o Santos, maior técnico da história do Santos, que é pouco lembrado, tem que ser muito mais exaltado, né? Que inclusive teria mais de 100 anos atualmente. Enfim, o seu Lula poderia ressuscitar e recomandar o Santos, que passaria pelos mesmos problemas. Então, se for esse caminho, não adianta o treinador. Não sendo, olhando só para a parte técnica, o Vojvoda fazer isso, e eu estou usando só esse exemplo, só para deixar muito claro o problema que ele tem vivido, a culpa é dele. Ele depõe contra o próprio trabalho. Porque quando ele acerta o time, ele volta a casinha para querer refazer o time com jogadores que, na teoria, ele prefere porque são mais velhos e oscilam menos. E aí você vê uma oscilação maior em campo. Né? O Gabriel Menino, que realmente tinha entrado bem contra o Velo e em outros momentos também entrou bem, mas também oscilou muito negativamente durante essa temporada. Cara, tem um cabelo que. Cara, eu tirei. Enfim, oscilou negativamente. E quem não lembra do jogo contra o São Paulo no Morumbi, que ele é bizonhamente expulso, né? Ele também jogou mal. Na teoria aqui, aliás, na teoria nada, na prática, quem jogou com mais consistência de jogo, de qualidade apresentada, foi o Gabriel Bontempo. E como eu disse, eu volto a falar, e eu tô focando muito no Bontempo para falar da consistência de trabalho, o Gabriel Bontempo é o melhor meio-campista disponível que o Santos tem hoje. É o melhor, ele é melhor que o Arão, né? E eu tô falando de consistência de jogo. Para mim são os dois mais consistentes, tá? Do meio de campo. Então, o Gabriel Bontempo é esse cara. Ele é o melhor meio-campista que o Santos tem disponível. O Miguel, ele pode ser um cara de lado de campo, pode ser um meia centralizado. O Miguel, ele conseguiu se adaptar nos três setores de armação do meio de campo, de qualquer um dos dois lados e pelo centro. Então isso é muito positivo. Você pode ir trocando ele nas posições e ele vai se encaixar. Então você pode ter um meio de campo, e eu tô só supondo, com Arão, Menino, Bontempo e Miguel. Você pode ter os quatro no meio de campo. Bontempo na direita, Miguel na esquerda como meias, a dupla de volantes, Arão e Menino. Pode ser uma possibilidade. Ou você pode ter Arão, Bontempo, Miguel e Neymar. Pode ser. Quem marca? O Bontempo também joga de volante. Ele não é um exímio marcador, não é, mas fecha espaço. Recuperação de bola dele é interessante. O Oliva tá para ser inscrito, né? Porque tem Transferban ainda, não se esqueça. Né? O Transferban que já tem o dinheiro. O Santos é o clube que tem o dinheiro, afirma ter o dinheiro, e não paga o Transferban. O dinheiro tá lá, tá pronto para pagar, vai pagar e não paga o Transferban. É a mesma coisa do Loyola, né? O Santos tinha o dinheiro para fazer a Operação Loyola e não comprou o cara. O cara foi embora, foi para Itália. Pois é, esse é o Santos Futebol Clube, né? Esta é a presidência, essa é a diretoria presidida pelo senhor Marcelo Teixeira. O cara que vem em mente para você, e você que é o otário, né? Ele ainda age como se estivesse fazendo um favor de comandar o nosso clube. Enfim, né? Super incompetente, mentiroso. Isso aí eu posso falar com tranquilidade, né? Porque ele não cumpriu nenhuma promessa de campanha, tá, gente? Não cumpriu nenhuma promessa de campanha. O Marcelo Teixeira não cumpriu nenhuma promessa de campanha. Zero. Zero. É isso, eu tô falando categoricamente. Zero das promessas de campanha do Marcelo Teixeira foram cumpridas. Ele não cumpriu nenhuma. Valorização da base, austeridade financeira, ganhar mais e gastar menos, nada. A dívida aumentou, ele não usa mais a base, ele usa a base pouquinho e vende muito rápido para bancar salário de jogador mais velho. Fez tudo ao contrário do que ele mesmo falou em campanha. Então não acredite nesse cara porque ele é mentiroso, tá? E as próprias palavras dele depõem contra ele, tá certo? Enfim, voltando, né, à parte técnica, o Vojvoda, ele tem esses problemas, porque ele depõe contra o próprio trabalho. E isso, infelizmente, está acontecendo e não é de agora. Ele precisa, pelo menos, por mais que ele possa trocar jogadores, eu não sou contra esse tipo de coisa, mas ele precisa achar um time. E ele estava no caminho para achar um time. Com o Bontempo, com o Miguel, o Neymar chegando, com o Gabriel. Eu acho que os dois podem encaixar juntos sim, tá? Eu vi o Rodolfo falando que não tem encaixe, mas tem. Minha maneira de ver é completamente diferente nesse caso. Tem encaixe, eu acho que o Gabriel pode ser um segundo atacante para voltar e ser a flecha, né? Ser o cara que chega ali, não ser a flecha no final, no terço final. Eu acho que dá para ser sim, não ser um pivô, mas ser um centroavante de movimentação. Dá para ser tranquilamente. E o Neymar ser o cara de referência quando o time está defensivo e ser o segundo atacante quando o time está atacando. Dá para ser. Não pode voltar lá no campo de defesa, tá bom? Então o Vojvoda, ele precisa achar um time. E achar um time hoje, no meu modo de ver, é
Brazão, Igor Vinícius, Frias e Luan Pérez. Estou falando só com os jogadores que tem, tá? Lira, Arão, Bom Tempo, Miguel, Neymar, Gabigol e mais um, né? Eu falei 9 de linha. 10 jogadores, 9 de linha. Mais um. Aí pode ser o Rony, ou o Moisés, ou o próprio Gabriel Menino. Você tá vendo que esse cara que está sobrando, entre aspas, é o que vai poder fazer mudar sua mobilidade tática? Pois é. Mas, indo mais na espinha dorsal, e aí vamos falar de 7 caras: Brazão, Igor Vinícius, Frias e Luan Pérez, já são 4, né? Aliás, o zagueiro tem que ser Luan Pérez, né? Igor Vinícius e Luan Pérez, já são 3 com o Brazão. Arão, Bom Tempo, 5, Neymar e Gabigol, 7. Os outros você vai mudando, né? Troca o Lira pelo Escobar, não gosto, prefiro o Lira 1000 vezes. Pode reclamar, prefiro o Lira 1000 vezes ao Escobar. Ah, o Lira oscila. Pois é, ele oscila, mas ele vai criar consistência jogando. O Escobar, ele sempre oscila negativamente, então é complicado, né? Melhor ter um cara que oscila, mas vai te entregar alguma coisa, pelo menos em criação, do que ter um cara que não te entrega nada em criação e derrapa demais na defesa, tão ou mais que o Lira que as pessoas reclamam. Então eu prefiro que seja o Lira ou um cara que venha para ser lateral esquerdo titular do time. Um zagueiro que precisa ser titular de qualquer maneira, então o Santos derrapa muito, até acho que poderia ser 2, mas enfim, a gente tem que conversar ainda sobre isso. Então o Arão como pilar, o Bom Tempo como pilar, o Neymar, o Miguel, o Neymar e o Gabigol talvez como pilar, o Miguel pode ir trocando, mas o Gabriel Bom Tempo não pode sair do time mais. Você tem que ter essa espinha dorsal. Se vai encaixar um outro ao lado dele e tal, eu sou super a favor. Só que ele precisa encontrar um time. E o Vojvoda, quando ele tá perto de encontrar um time, ele vai lá e destrói tudo no jogo seguinte. Ele não pode fazer isso. Não pode. O Vojvoda já tá com meses de trabalho. Ele chegou em setembro. Então a gente teve outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tá no 5º mês de trabalho. 6º mês, né? Ele chegou no fim de agosto. 6º mês de trabalho. E já daria pra estar tirando muito mais do time e muito mais dos jogadores, e ele não tem conseguido. E aí é culpa dele, sim. Não pode se eximir da culpa. Então as críticas que ele recebe são justas. De novo, eu não gostaria que ele saísse, mas eu entendo quem pede a saída dele, porque a torcida do Santos, no caso do Vojvoda, tá tendo muita paciência. No geral, as pessoas apoiaram muito o trabalho dele. Então, essa pressão de fora para dentro, ela não existiu por muito tempo. E aí o Vojvoda vai fazendo escolhas cada vez mais estapafúrdias e ele vai depondo contra o próprio trabalho. O Sormani fala que ele não vê o time do Santos como horroroso, e eu concordo. Eu não acho que é horroroso, o elenco é absurdamente ruim. Eu acho que o Santos tem problemas muito fortes na defesa. O ataque foi se arrumando, então você tem mais nomes ali, tem problemas muito fortes na defesa. O Santos é um time que entra em campo já com um gol tomado. Basicamente é isso, acontece todo jogo, com o Brasão salvando várias, hein? Então isso é um problema latente desse Santos. Agora, o Vojvoda tem peças para fazer muito mais. Um jogador pode derrapar aqui e acolá, o Barreal, o Roleiser, o próprio Miguel, o Bom Tempo, o Zé Rafael, mas ele tem técnica disponível para fazer um trabalho melhor. Se ele não tem o tal do meio-campista que ele procurou e tal, mas ele tem outras possibilidades. E ele hesitou por muito tempo de usar, o Gabriel Bom Tempo. Ele usou, ele resistiu muito tempo de usar o moleque. Muito tempo. E não poderia. Ele poderia ter usado em outros momentos. Ai, não tem intensidade no treino. Aí você olha no campo, o cara que tem intensidade no treino é quem? Era o Vitor Hugo? Era o Zé Rafael? É o Mike? Por que eles passaram à frente de todos esses caras? Eu fico realmente incomodado, por mais que eu queira a continuidade do treinador, de que um cara da base ele precisa correr a meia maratona, ele precisa fazer um Ironman, correr maratona, bicicleta e nadar, e o cara que é mais velho simplesmente existir, ele tá lá titular porque ele tem uma carreira mais consolidada. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O Vojvoda precisa repensar isso no meu modo de ver, tá bom? Enfim, é a minha análise, por que que eu acho que ele está cavando a própria cova e por que que eu acho que ele não vai ter vida longa no Santos. Por culpa dele também. A gente não pode eximir o Vojvoda dessa responsabilidade. E de novo, por mais que eu não queira a saída dele, eu acho que ela vai acabar acontecendo. E é tudo o que o presidente do Santos quer. Porque ele usa a falta do treinador, a troca de treinador como para-raio dos problemas do Santos, né? E lá vem cortina de fumaça. Cadê o Master que já estava assinado? Cadê os 2 patrocínios que já estavam fechados para o Santos? Cadê? Pois é, né? Fica aí o questionamento. Forte abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.